Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para falar um pouquinho sobre as experiências que nós tivemos no Costa Firenze e no MSC Civil. Pessoal, vamos falar desde o porto, todas as experiências dentro do navio, as furadas que caímos, as diferenças entre realmente experiências dentro aí do navio, sobre cabines, a estética do navio em si, então alimentação, teatro. Espero que a gente possa ajudar vocês a escolher o melhor navio para suas férias. Vale lembrar que o Costa Firenze foi um navio que veio para o Brasil em 2022? 2022. Ele não voltará mais. Pelo menos não tem previsão de voltar até a data desse vídeo. Exato. Mas os navios que a Costa tem hoje no Brasil, a gente não vai poder falar com tanta propriedade. A gente até viu alguns vídeos. Não gostamos muito do que a gente viu com relação à Costa, porque são navios bem antigos, na verdade. E não escolheríamos Costa. Costa, fica a dica, traz navio bom, igual a MSC. Em compensação, Costa Firenze, quando veio, lindíssimo. Assim, um navio maravilhoso, que foi o que fez a gente escolher de cara a Costa e não a MSC para ser a nossa primeira experiência de cruzeiro. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas experiências específicas, tá bom? Então vamos começar, amor, falando um pouco de diferença entre os portos. Tem muita diferença. Muita diferença. No Costa Firenze a gente foi pelo Porto de Santos e na MSC pelo Porto do Rio de Janeiro. E aí a gente já percebe uma diferença gritante. Então a gente vê no Porto de Santos a gente vê uma desorganização muito maior. O porto, ele fedia literalmente, né? Era muito pequeno o porto. Era muito para a quantidade de navio que chegava e saía. Extremamente bagunçado. Fica aí uma questão também, que é uma diferença entre a MSC e a Costa. A Costa tinha poucos funcionários para instruir aonde que era. Não sei se eles estavam querendo economizar, mas não tinha muitos funcionários para ajudar. Né? Exatamente, ajudar. Porque assim, como a gente foi a primeira vez, a gente fica meio perdido. Não é um aeroporto que a gente está acostumado, uma rodoviária, enfim. Então a gente ficou meio perdido. E para vocês terem noção, a gente foi parar na parte de despacho, de retirada de bagagem de desembarque. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, a questão da segurança foi tão falha no Porto do Santos que a gente entrou na área em que não podia entrar. O navio estava desembarcando, então a gente viu toda a bagagem do pessoal que estava desembarcando. Se a gente quisesse, se fosse uma pessoa de má índole, pegar uma mala, falar que é nossa e sair ali livremente, podia ter feito. Aí eu fui até pedir informação para um rapaz, onde que é o check-in do Costa Firenze? Aí ele até falou, mas como foi que você entrou aqui? Exato. Eu falei, aqui não pode, aqui é desembarque, ainda ficou bravo comigo. Eu falei, tá aberto ali a porta, eu entrei porque tá aberto. Aí depois que eles colocaram segurança na porta para ninguém entrar, e mesmo assim a gente teve que procurar, a gente pediu informação pro pessoal do Porto, né, de Santos, ninguém sabia onde que era o check-in do Firenze. As placas indicativas mostravam onde que a gente estava, mas no final era um lugar muito escondido, era uma portinha e tinha muita gente. Então, realmente foi muito falho aí em relação ao Porto de Santos. Na verdade, eu senti muita bagunça. Não sei se porque também nesse mesmo dia tinham outros navios, diferente do Porto do Rio de Janeiro, que só tinha o nosso saindo. Mas em relação ao espaço, por mais que tivesse um monte de gente, o Porto do Rio ele é bem maior, climatizado, organizado. Gente, isso ganhou muito pontos com a gente, porque enquanto Santos era um calor infernal, além do fedor que subia, era muito quente, no Porto do Rio de Janeiro, quando a gente entrava no galpão, já tinha um ar-condicionado. E água ali em bebedouros, e você podia repor sua água de graça. Eu não vi, não sei se não tem, mas eu não vi isso, de repente, pelo número de pessoas no Porto de Santos. Mas só de você poder esperar o seu check-in sentado no ar-condicionado que foi no Porto de Santos... E tomando água. Tomando uma aguinha ali. Então, para nós, essa experiência, na minha percepção, Porto do Rio de Janeiro leva um ponto para MSC. Para mim, sem dúvida, Porto aí do Rio, sem contar que também a MSC leva um ponto pela quantidade de funcionários, né, que ela colocou na hora do check-in, na hora do embarque. Foi assim, muito funcionário, até na fila para despacho de bagagem, tinha 5, 6
eles colocavam a etiqueta, para quem esqueceu, que o Costa não fez isso. Exato. Né? O Costa, se você chegasse sem etiqueta de bagagem, você se virava para colocar. Tinha que buscar um lugar para você imprimir a etiqueta, Exatamente. colar. Então, assim, parabéns, MSC, continue, né, com essa quantidade de funcionários, que auxilia muito, principalmente para quem está marinheiro de primeira viagem. Como foi o nosso caso. No MSC foi o nosso segundo. É verdade. Mas na fila a gente já via muito mais pessoas auxiliando, tanto desde os despachos de bagagem até lá dentro. E um outro ponto é que na hora de fazer o check-in, que é onde você pega o cartão, tinham muitos guichês. Tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Tinham muitos guichês. Então, no nosso caso, foi super rápido. A gente, em menos de uma hora, já estava dentro do navio. Um ponto negativo aqui para o MSC, eu não sei se foi os carregadores, eu não sei se foi quando a gente despachou a bagagem, eles arrancaram a etiqueta de bagagem do Emerson. É verdade. E a nossa mala não chegou. Não chegou, a gente teve que ir na recepção, e estava lotada a recepção. A gente vai falar mais sobre isso. E a gente viu a mala do Emerson passando assim, como se não quer nada. Não foi só a minha mala. A gente, nessa hora que a gente foi buscar a nossa mala, a minha mala especificamente, tinha muitas malas passando meio que em fila indiana com os carregadores, sendo colocadas no espaço. E já uma fila gigantesca na recepção de pessoas buscando essas malas. Eu até dei sorte que eu vi onde essas malas foi parar, eu perguntei para uma pessoa, viu, eu preciso ficar nessa fila? Ele falou, não, se sua mala estiver ali, você pode pegar. O que também é falho, porque se eu pegasse a mala de outra pessoa? Exatamente. Então, houve uma desorganização nesse ponto, o que não tira o mérito da agilidade que eles tiveram. Exatamente. Mas eu tive que sair da cabine e procurar minha mala. Só que ficamos perguntando, porque quando a gente imprimiu a etiqueta de bagagem, a gente imprimiu etiqueta mesmo, pessoal. Etiqueta colante, que não desgruda, igual... Grampeador, sabe? Grampeador, igual despache de aeroporto. Então grudou, a gente grampeou, para ter o maior cuidado, que a gente sabe que pode acontecer. Eu não sei como que eles desgrudaram aí essa etiqueta. Mas... MSC é um ponto aí de atenção, né, nas etiquetas de bagagem, porque a gente não quer ficar na fila de recepção para pegar uma bagagem por horas. Acho que o próximo ponto que a gente pode falar são sobre as cabines. Em ambos os casos, em ambas as experiências, nós pegamos cabines externas com varandas. Exato. E nesse aqui eu dou um ponto para cada empresa, porque as cabines são bem parecidas e a gente não teve nenhum problema. No Costa Firenze, a gente fomos só nós dois, então a gente sentiu que tinha mais espaço porque fomos em 2 pessoas. Já no MSC, minha mãe foi junto com a gente, então a gente teve uma pessoa a mais no quarto, só que a gente não teve problema nenhum com relação à acomodação. Eu não senti dificuldade nenhuma, o espaço continuava o mesmo. A organização da MSC também com a terceira cama foi incrível. Foi legal mesmo. E era bem gostosa. Eles transformaram um sofá numa cama, mas eles colocavam um colchão. Um travesseiro muito bom. Então a minha mãe, que tem problema nas costas, ela dormiu o tempo todo no sofá. Sofá, né, improvisado ali, de cama, e falou que foi muito gostoso. Ela não ficou com dor nas costas em nenhum momento. Para uma pessoa mais velha que tem problema nas costas dormir no sofá, eu achei que foi excelente. Foi bem bom. Foi excelente. Ambas as cabines eram com blindex no banheiro. No box. O box do banheiro era de vidro. Exato. O espaço bem parecido entre as duas, ou seja, não tivemos nenhum problema quanto a isso. Eu achei assim, o espaço do MSC um pouco maior do que o do Costa dentro do banheiro. Você achou? Eu não senti Mas tanta assim, diferença. é pouca coisa, tá? É quase irrelevante o espaço. Mas... uma dica agora para prestar muita atenção, pessoal, quando vocês forem escolher as cabines, porque essa pessoa que vos fala escolheu na frente do navio. Se tiver só à frente do navio, beleza, só que vocês sentem muito o balançar do navio. Muito, muito. Então, assim, uma dica que a gente dá para vocês é escolher mais no meio do navio a cabine, porque você não sente tanto. No Costa a gente pegou no meio. Então foi super tranquilo. Agora no MSC eu escolhi a cabine tipo 14004. Não, 13004. Isso. A gente tava uma cabine, tipo, segunda cabine da frente do navio. Então a gente sentia muito o balançar do navio, a gente dormia quase batendo um ao outro. É verdade. É gostoso.
né? Mas para quem tem enjoo, quem tem problema de navio, eu acho melhor pegar no meio que você não sente tanto. Exatamente. Alguma dica sobre a cabine em si? Acho que A uma diferença da dica... decoração, né? A decoração a gente vai falar mais, mas do Firenze era muito mais clássica essa decoração. Então, a gente gosta também de coisa clássica porque é Exato. instagramável. Exato. E já a proposta do civil é um navio futurístico, então não tinha tanta decoração, tinha mais espelhos. Muito LED Muito espalhado, LED, brilho. que a gente vai falar daqui a pouco. Mas em relação à cabine, eu acho que ponto para as duas, porque cabine perfeito, né? Tirando que depois a gente vai falar um pouco das experiências que aí MSC... Pecou. Ai. Vamos lá. Vamos falar sobre a estética do navio. Então agora a gente entra naquela parte que a gente falou sobre a decoração. Acho que um ponto que a gente precisa levantar é que o navio do Costa Firenze ele não foi projetado para as águas brasileiras. Então ele tem uma pegada, muito europeia, só que ele foi projetado para as águas da Ásia, ou seja, lugares mais frios. Então a gente vê toda uma estética do navio muito... eu não sei exatamente a palavra que usar, mas a gente vê muito quadro, vê muito clássico. lustre. É muito clássico, Muito exato. clássico. O que é lindo. Na minha percepção, Contemporâneo, né? você encontrava locais para você tirar fotos bonitas em qualquer lugar que você Até fosse. na escada. Na escada, nos corredores, indo para o quarto. O que pecou muito na minha percepção no MSC. No MSC, acho que eles não aproveitaram todos os espaços para fazer ambientes que você pudesse tirar foto. Exato. É um navio maravilhoso, o MSC, é lindíssimo. Só que, por exemplo, você vai descer de escada, é só espelho. Você vai para o seu quarto, no corredor, quadros assim bem... futurísticos. Tinha algumas imagens, até a gente comentou que uma parecia meu sobrinho que estava numa praia. Mas aquele quadro se repetia em vários outros locais do navio. Já no Costa, a gente viu que eram quadros pensados, então no corredor, era um corredor que tinha toda uma estética muito bonita. Eu vou colocar algumas fotos para vocês terem uma olhada também, darem uma olhada. Mas eu senti que no MSC você tinha muito mais locais bonitos. Todo lugar que você olhava, caramba, dá uma foto bonita. Na Costa. No Costa, isso. Já no MSC você tinha que ficar procurando um local ideal. Mas lembrando, pessoal, são propostas diferentes de navio. O MSC, o civil, ele já é um navio futurístico, então o que a gente lembra de futuro? Espelhos, LEDs, essas coisas. E quando a gente pensa mais pro Firenze, mais clássico, quadros, lustres, plantas em vários locais. Então, assim, são propostas diferentes. Aqui eu acho que eu não vou desmerecer nenhum nem outro, porque são propostas diferentes. Eu daria o ponto para cada um com a sua estética. E vale mais vocês pesquisar o que vocês mais gostam, navio futurístico ou navio mais clássico. Lembrando que os novos navios, os navios da temporada agora da Costa, a gente deu uma olhada, a gente não gostou muito não. Nossa, muito feio. O pouco que a gente viu esteticamente, assim, navios feios, antigos. Se eu fosse para escolher hoje um navio para ir, eu iria no MSC pela beleza, novamente. Porque o Firenze não tem nem previsão de voltar ainda para o Brasil. Mas se você tiver a oportunidade de ir no Firenze, numa outra oportunidade, até fora talvez do Brasil, vale a pena conhecer. Vale a pena. O navio é maravilhoso. Nossa, é lindíssimo. Lindíssimo. Não tirando o mérito do MSC. Acho que o único ponto do navio que eu não gostei do Costa foi bem o Atrium, que é o principal, que tem um leão dourado. É bem bonito, sim, só que quando você compara com o Atrium do MSC, cara, que tem o elevador 3 panorâmico, LEDs enorme, 4 LEDs, né? Acho que eram 4 andares que você via o LED, lindo, telões de LED, as escadas de Swarovski, que é um clássico. O Atrium em si, eu acho que a MSC assim, dá de 1000 a 0. Mas o restante do navio eu preferi. Igual a gente comentou, pessoal. São propostas diferentes de navio, né? Então o Costa realmente ele tá aí um navio mais clássico, contemporâneo. A gente percebe realmente que foi projetado para a Europa. E o MSC não, o MSC já é um navio realmente futurístico. E ele foi pensado para o solo brasileiro, para os clientes do Brasil também. Exatamente. Já a gente falou por que algumas diferenças entre os dois. Exato. Entramos aqui agora nas diferenças, nas atividades.
A gente não viu muita diferença entre um e outro. As atividades internas que a gente fala, em que os monitores fazem com as pessoas, são bem parecidas. São algumas gincanas, Brindes. que dão alguns brindes, brincadeiras até que separam as crianças dos adultos. Exatamente. Então, ambos têm essas atividades. Então, em dias de navegação você vai ter o que fazer sem precisar gastar com isso. Mas quando a gente fala de atividades noturnas, em que a gente vai entrar um pouco no âmbito de festa, eu percebo que parece que a Costa teve um cuidado maior nos locais onde as festas eram projetadas, diferente do MSC. Já a gente vai entrar em festas, a gente vai explicar o porquê. Dentro das atividades, como a gente já havia falado, que o Firenze é um navio europeu, então tinha poucas piscinas. E aqui no Brasil faz muito calor, gente. Então a gente quer piscina e não tinha espaço para a quantidade de hóspede. Se eu não me engano, eram 2 piscinas. 2 piscinas. E 2 jacuzzis. 2 jacuzzis. Quase 4. 2 ou 4. Acho enfim. que no máximo 4. Exatamente. E era muita gente no navio. As piscinas sempre cheias, jacuzzi, se você não acordasse cedo, você não conseguia pegar um local. Exato. Era uma piscina ok, mas para o público brasileiro faltou. Não deu muito certo. Diferente do MSC, que tinha, se eu não me engano, 4 piscinas e 8 jacuzzis. Cara, era muita jacuzzi. Era muita. Então... Muito espalhado pelo navio. As piscinas eram enormes, que cabia a quantidade de pessoas. Tinha uma piscina que ela tinha uma área um pouco maior, rasa, que você podia tirar muita foto. Se eu tiver alguma foto eu coloco para vocês também. Além de ter mais piscinas, as jacuzzis eram mais espalhadas, então tinha sempre aquela jacuzzi da piscina que estava sempre cheia. Exato. Mas se você fosse em determinado andar, normalmente ela estava vazia. Quem rodou muito o navio e foi conhecer o navio, pegou onde são essas jacuzzis. Dá Tipo para tirar foto. A gente andou muito o navio. Então dá para ter... dá para você usufruir da jacuzzi, que é uma coisa que muita gente gosta no finalzinho da tarde, vendo o pôr do sol. Piscina o dia inteiro. O dia inteiro tem espaço na piscina para você nadar. Isso é incrível. MSC ganha, eu acho que 1 ponto por causa disso. Sem dúvidas. Mas lembrando que a proposta do Firenze não era águas brasileiras. Aí já fica um ponto de atenção para a Costa não mandar esse tipo de navio para o Brasil, porque nós gostamos de piscina sim. É quente aqui, né? O ambiente. Exatamente. Quente. Então, como ele foi projetado para a Ásia, que é mais frio, eles investiram pesado em atividades noturnas, em atividades internas, que a gente vai falar um pouco com relação a teatro e tudo mais. Até os outros navios da Costa, pelo que a gente andou vendo, também não tem muita piscina. Eu acho que é um padrão deles, talvez, mas Que no não MSC, na minha cabeça, assim, funciona muito a questão das piscinas. Parque aquático tem nas duas, ambas tinha toboáguas, áreas para as crianças, só que o do MSC era muito maior. Mas eu ia dar um ponto para MSC, porque Com era certeza. muito maior e a gente conseguiu ir tranquilamente. Não tinha muita fila. Não tinha muita A gente fila. foi em várias vezes no mesmo toboágua e tinha que esperar 2 ou 3 pessoas que estavam na sua frente. Tem um toboágua específico que você vai com boia com 2 pessoas, o que dá uma agilidade maior na fila. Exatamente. É muito mais legal. Aí o que a gente pensa sobre? São navios que têm basicamente o mesmo tamanho. É pouca diferença com relação ao número de capacidade de passageiros. Só que uma tinha muito mais atividade pensada para o Brasil e a outra muito mais atividades pensada Para a Ásia. para a Ásia, para o público que não gosta muito do ar livre, por conta do frio que faz naquela região. Então, para nós, a MSC ganha um ponto, sem dúvida. Mais um ponto, MSC. E agora a gente vai falar um pouco sobre higiene. Higiene e limpeza. Porque a gente, antes de ir em qualquer navio, a gente pesquisou muito sobre como que é a parte higiênica do navio. E a gente viu muita gente falando da MSC que, quando ia para os bares externos, que são os mais frequentados, tava sempre vamos falar o português, claro, tava um lixão. Então, parece que a equipe interna não era suficiente para manter a limpeza do local. Não foi o nosso caso. Ambos os navios estavam sempre muito limpos. Tinha o que precisava, porém nos dois a gente não viu Sabonete líquido para lavar a mão no banheiro. em nenhum dos dois. Isso, pessoal, da área do navio, tá? Dentro da cabine tinha. Exato, na cabine nossa sempre teve, Sempre mas teve. nas áreas externas, até nos restaurantes internos que a gente Exato. precisava usar o banheiro lá numa área interna, usar o banheiro e precisava lavar a mão, não tinha
sabonete líquido, mas tinha ali o secador de mão e tudo mais. Então, nesse caso, Eu acho é que só não tem você muito o levar. que falar, né? Porque ambos os navios estavam sempre limpos, cheirosos. Só faltou realmente essa questão do sabonete líquido. Mas, igual você falou, leva, não custa nada. Também tem no banheiro. No seu banheiro interno também tem. Exatamente. Mas Então, isso não tira ponto, não. Acho que Acho que cada um levou um ponto aqui. para higiene e limpeza, sempre Exatamente. ok. Se você deixa, por exemplo, a sua toalha para trocar, eles trocam. Eu tive um problema com toalha na costa, que sumiu minha toalha, mesmo estando dentro da cabine, na MSC, eles deixavam a toalha sempre que a gente precisava, então zero problemas com isso. Exatamente. Agora a gente vai falar da melhor parte. Comida? Comida! E é polêmico, né? Porque tem gente que prefere A comida muito do Costa. fala que é bem diferenciada. Muita gente fala mal da comida da MSC, só que a gente foi o extremo oposto. Achei a comida da MSC, assim, muito saborosa. Antes de falar da comida, sabor, vamos falar sobre o Marketplace, que é aquele restaurante de bandejão. É o famoso bandejão. É. Ambos com muita fila, tá? Ambos. Assim, é um local em que tá liberado para comer, o pessoal vai comer. E é sempre muita fila. Fila enorme, tá, pessoal? Porém, no Costa eu senti que não era tanta fila. Não sei se era uma distribuição melhor das bancadas. Não sei o que houve, mas Eu acho que a quantidade de pessoas do Costa era menor. talvez não nesse dia que a gente foi, né? Exatamente. Eu não senti que a gente demorou tanto na fila do Costa, igual a gente demorava na MSC. Era muita gente. Eu não tiraria ponto do MSC porque a gente não sabe a quantidade de pessoas que estavam em cada navio. Acredito Exato. eu que no Costa, pela época que a gente foi, deveria ter quantidade menor de passageiros do que o do MSC. A gente foi num pós-pandemia na Costa, então eles ainda serviam a gente. Então a gente só colocava o prato lá e eles colocavam a comida. Exatamente. E então, teoricamente, a comida era um pouco mais reduzida, o que não dava aquela impressão de desperdício. Diferente do Costa, que a gente se servia. Então tem muita gente sem noção. Ao contrário. O desculpa. Costa, a gente era servido, no MSC a gente se servia. Exatamente. Então, como as pessoas são muito sem noção, isso em qualquer lugar do planeta, elas colocavam muita comida, dava 3, 4 garfadas E deixava tudo. deixava o resto. A gente Às via muito vezes a desperdício. gente até queria pegar alguma coisa que havia acabado, que a pessoa tinha pego e ela deixava no prato e a gente não comia Aí porque você- demorava muito a reposição. Aí você via o pessoal retirando lá, falei, cara, Nossa, aquele queijo coalho, que foi uma coisa que eu tô com vontade de comer até agora. Indo pro lixo, 2, 3 2, queijo 3, coalho e a gente que não conseguiu pegaram pegar. e não comeram. Enquanto gente na fila. Porém, a comida, na minha percepção, estava muito saborosa. A do MSC era bem mais saborosa. Assim, quando a gente fala saborosa, pessoal, a gente tá no Brasil. A gente é brasileiro. Então isso no nosso paladar, tá? O tempero é diferente, mais puxado no sal. O tempero mais brasileiro. Então a gente achou muito mais saborosa a comida da MSC. Tenho certeza que muita gente vai falar, vocês é doido, É verdade. né? Que a Costa é muito melhor e tal. Mas é a nossa opinião, é o nosso paladar. E foi exclusivo do civil. Tá? Exatamente. A gente não sabe qual foi a experiência de vocês em outros navios da MSC, mas a nossa experiência foi muito temperada a comida. Diferente do Costa, agora a gente voltando aqui um pouco falar, tinha muito peixe e eu não sou muito fã de peixe. Não sei se a época que a gente escolheu era próximo da Páscoa. Não sei se o cardápio era muito mais focado em peixes mesmo. Mas tinha muito peixe. Comida não tinha tanto sal, então você tinha que temperar com o seu sal que fica ali na Sal, bancada. é sem tempero mesmo. A gente tinha que temperar com sal, pimenta, se tivesse limão. Um azeite, sei lá. Exatamente, a gente tinha que temperar a comida. Exato. Porque ela era sossa. Insossa. E Diferente da MSC, quando a gente vai para esses pratos aí em restaurantes, que já já a gente vai falar também, os restaurantes vinham, o prato dava para comer sem colocar sal, sem colocar pimenta, porque Já tava bem bem temperado. na costa, que nem ele falou, a gente teve muito peixe, né? Já no MSC, tinha sempre muitas opções de carne em determinado ponto. Isso falando do bandejão mesmo, tá? Eram peças inteiras de carne que ele cortava ali na hora para você.
não vou saber falar pra você, nossa, é uma picanha, é um corte especial, mas tinha carne. Tinha carne assada. Em vários pontos. Tinha muitos frutos do mar. Isso que eu ia falar, não só lula. carne, mas tinha mexilhões, que a gente Exato. não viu no Costa, por ser um navio clássico, pecou, porque não tinha frutos do mar. Tinha nos restaurantes Polvo. exclusivos e tal. Mas tinha polvo à vontade. Camarão a gente via sempre dentro de algum tipo de prato. Tinha em um dia ou específico ou outro, tinha muito camarão ali para você se servir. E outra Hambúrguer. coisa... Ah, é verdade. Hambúrguer, batata frita, cachorro quente, pizza E sorvete. o dia inteiro. O sorvete... No MSC. No MSC. O sorvete eram algumas horas do dia, mas o restante era o dia inteiro. Almoço, janta, tarde. Então isso eu achei muito incrível, porque eles nunca deixavam faltar aquele lanchinho da tarde. Exato. Diferente no Costa, que... A gente ia procurar, era muito escondidinho. Então Era a gente muito escondido. Era em determinado bar, naquela hora E era tinha uma hambúrguer. hora. Ficava disponível durante 1 hora. E então a gente pegava ali agora, depois se quisesse voltar já não tinha mais. E engraçado que a gente descobriu no último dia. Descobrimos só no último dia, ou seja... Porque era já muito escondido. No MSC não, fica livre, à vontade, para você comer a hora que você for. Outro ponto é que as comidas do MSC, elas todo dia era muito diversificado. Então o que você comeu hoje, provavelmente você não vai comer amanhã. Então, no outro dia tinha uma coisa diferente, no outro tinha outra coisa. Já no Costa a gente se via que era todo dia basicamente a mesma coisa. E era tinha sempre engraçado, igualzinho amor, ali. que a gente comia no restaurante de cortesia e a mesma comida estava no bandejão. Ah, isso é verdade mesmo. Diferente do MSC que não tinha a mesma comida. Além do empratamento ser diferenciado, a comida também era diferente. E a gente viu alguns vídeos falando que a mesma comida que você pega no bandejão tem lá no restaurante. Não foi o nosso caso. A comida era diferente, a sobremesa era diferente. E se eu fosse tirar ponto por sobremesa, as duas perdem ponto, porque ambas as sobremesas eu não gostei de nenhuma. Ah, eu gostei do Costa. Ah, e teve uma sobremesa específica do pistache. Costa, de pistache. Eu acho que ainda tem a foto. Maravilhosa. Foi a que salvou. Por sobremesa eu daria esse ponto pro Costa, porque é uma sobremesa MSC diferente. tinha muito bolo e sorvete. E eram bolos que pareciam muito esses bolos de festa de aniversário, um bolo mais de procedência duvidosa, que é muito glacê, não tinha muito Não era doce, bom. não era gostoso. Não era bom. Mas a comida em si, a parte salgada, nossa, MSC leva disparado. Dou meu ponto da MSC. Eu também. Então, MSC 2 pontos, Costa nenhum ponto para comida. Não que seja ruim, mas é para o nosso verdade. paladar. Falando um pouco mais, agora a gente vai falar sobre pacote de bebidas. Que tem uma diferença gritante quando a gente fala do pacote de bebida, não com relação ao preço, acho que ambos são caros, Exatamente. mas ambos são necessários. Só que na MSC, ele já vinha escrito no contrato que você tinha direito, se eu não estiver enganado, gente, a 2 garrafas de água por dia. Era MSC limitado. não, na Costa. Na Costa, era limitado a 2 garrafas de água por dia. Então você pegava a sua garrafinha e enchia depois, se você quisesse, No bebedouro. no bebedouro lá, e ia à vontade. Já no MSC, a parte de água, liberado o tempo todo. Quero pegar 3, 4 garrafas, levar para deixar no frigobar que fica no seu quarto, à vontade. Sem contar que quando a gente foi pegar cerveja em si, a gente pegou cerveja tanto no Costa quanto no MSC. No Costa, eles serviam num copo de plástico horrível. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você fosse, era um copo de plástico. É ruim, pessoal, é ruim. Porque assim, a gente paga caro, a gente quer uma experiência a mais, porque copo de plástico a gente toma em casa. Exatamente. Às vezes nem em casa, né? Nem em casa. Às vezes nem em casa. Agora, na MSC, não. Era garrafa, eles te entregavam a garrafa. No Costa tinha até um pacote que entregava a garrafa, mas era um pacote... Um pouco mais caro. Bem mais caro. Bem mais caro. A gente pegou pacotes iguais nos dois pra gente perceber a diferença, né? E realmente, assim, MSC tá na frente, porque... Imagina você pegar uma água por dia no calor que faz no meio do mar. Exato. Aí tem que ficar repondo a água no Exatamente. bebedouro, Então, não assim, é legal. MSC... muito. Eu daria meu ponto já na MSC por causa sim. que assim, o pacote de bebidas deles, por mais que seja a mesma opção, por mais que gostamos de um drink específico no Costa, foi um drink assim que a gente apaixonou. Chama Spritz Hugo e o Spritz Hugo Rosé. A gente não tem ele no MSC, Maravilhoso. mas a gente também não sentiu falta no MSC, porque a gente tomou outros drinks
tão maravilhosos quanto. Drinks sem álcool, maravilhosos drinks sem Nossa, álcool do tinha MSC. uns drinks sem álcool, a gente fala, caramba, isso é maravilhoso. Não parecia, tipo, era um drink muito elaborado, sem contar que, assim, depois a gente vai falar um pouco sobre os funcionários, né, a equipe dos dois navios, dos navios, e, assim, a gente percebeu uma diferença em atendimento. Ah, bastante. Quando a gente fala da bebida ainda, do pacote de bebidas, vale lembrar que na MSC foi servido o chopp Stella e a garrafa de long neck também da Stella. E o chopp era servido num copo de vidro maravilhoso, parecia uma taça. Bem grandona, se eu não estiver enganado, quase 500 ml. Ou seja, assim, você podia levar essa taça, andar pelos corredores, tirar fotos e fazer close que quisesse. Já na MSC, que ele falou, era o copo de plástico. Ao contrário, no Costa. Ai, meu Deus Era do o céu. copo de plástico. No Costa era copo de plástico e não tinha chopp em garrafa, cerveja de garrafa, era só esse chopp que era servido. Já vi alguns vídeos em que o chopp foi chopp Brahma, na MSC, chopp Brahma, chopp Heineken. No nosso foi o chopp Stella, delicioso. Delicioso. Não senti falta. Exatamente. Tanto que no MSC, no Costa, a gente nem tomou cerveja, porque a gente vai pegar copo de plástico e a gente gosta de uma cervejinha no calor. Já no MSC a gente tomou muito mais cerveja. Mas ambos tinham Prosecco, vinhos brancos, rosé, Cabernet Sauvignon, e aí se você quisesse um drink mais seco, um drink um pouco mais doce, ambos tinham essa... No pacote. Ambos eram... Então, 2 pontos para MSC. Sim. 2 pontos para MSC. Costa do céu. Teatro. Ai. Na parte de teatro, aí tem 2 propostas também. Tem o civil, que era futurístico, o teatro era bonito. E tem o Costa, que era um teatro clássico, com um lustre no meio, que é maravilhoso para quem nunca foi em teatro. Tipo, a gente ficou encantado. Né? Maravilhoso, gente. Era um teatro espaçoso, de 2 andares, com mezanino. Se você chegasse cedo, você conseguiria pegar um lugar melhor no Costa, diferente da MSC, que era reserva. Então, você tinha que reservar pelo aplicativo. Exatamente. Ou nos totens que ficam disponibilizados no navio. Então, você reservava. Se desse um determinado número de pessoas, você não entrava mais. Isso é muito bom, porque você não via pessoas em pé na sua frente. Você não conseguia... o que aconteceu com a gente no Costa, a gente sentado, às vezes não conseguia ver o espetáculo, porque tinha gente na nossa frente em pé. O Costa ele deixou aberto para, enquanto tiver gente, enquanto couber, você pode entrar. Se você chegava cedo, você pegava um lugar privilegiado, que foi o que a gente fez várias vezes. Mas a gente chegava com 1 hora e 15 de antecedência. Imagina 1 hora e 15 de antecedência, você parado, sentado, sem fazer nada. Você perde essa 1 hora e 15 do seu tempo de curtição no navio. Exatamente. Isso, para mim, o MSC ganha nessa questão de organização. Porém, quando a gente fala dos espetáculos, o Costa, incrível. Maravilhoso, muito melhor. Uma coisa que me deixou muito bravo em si foi, a gente decidiu ir todas as noites no MSC ver algum espetáculo. Então a gente foi em todas as noites. Então a gente pode falar com propriedade. A primeira noite maravilhosa, você se encanta, você vê contorcionismo, você vê mágica, um padrão Broadway. Só que aí na segunda noite, se você for ver de novo, você vê as mesmas pessoas, o mesmo número parecido, com uma música diferente. Cenários parecidos. Ou seja, até o final do seu tempo no navio, você viu a mesma pessoa todos os dias. Aí eu até me perguntei, e se essa pessoa se machuca? Quem que vai fazer o papel dela? Ou se essa pessoa, nesse fica dia, doente, fica doente? Acontece alguma coisa. Já no MSC, a gente via... no Costa, a gente via espetáculos muito diferentes um do outro. Pode até ser a mesma equipe, mas você nem percebia, porque o figurino era diferente. O espetáculo tinham propostas diferentes. Assim, é muito diferente. A percepção que a gente tem é muito diferente do MSC pro Costa. O MSC ele fica cansativo. Eu já vi isso. Eu já vi esse malabarista. Eu já vi esse contorcionismo. Eu já vi esse número de mágica em si. Já no Costa, cada espetáculo era muito diferente um do outro. Muito diferente. Então, pra mim, quem ganha tanto na estética do teatro, da decoração, do glamour, Costa ganha com certeza, no espetáculo também. A única coisa que o MSC, na minha cabeça, sai na frente é a questão de organização. Então, você não vê
um teatro muito lotado. Você vê ali no MSC, cada pessoa no seu devido Exatamente. local. E agora, teatro, então, 2 pontos para o Costa, porque a gente gostou mais do Costa. A gente vai falar um pouco sobre parcelamento, que a gente descobriu, né, na verdade, no MSC. Na verdade, nem descobriu, eles falam sobre eles já falam no último dia que a Costa não parcela, né, e a MSC parcelou. Aí, então, todos os gastos que vocês têm dentro do navio, vocês podem parcelar, se eu não me engano, até em 6. Exato, acho que a gente fez um parcelamento no final. Tudo que a gente gastou internamente no navio, a gente ainda parcelou suaves prestações, então a gente não fica com a corda no pescoço. Diferente da Costa, que você tem, como você já cadastra o seu cartão, Você nem precisa te nem avisa. passar, você não precisa nem passar só nessa sai, opção. depois ele cai em uma vez no seu cartão. Lembrando que todo o consumo dentro do navio é em dólar, então vai cair aí IOF e vai cair já convertido para real. Então fiquem bem atentos. O nosso caso na MSC, quando a gente foi parcelar, eles já transformaram em real na hora, mostraram pra gente, ó, é isso em real, e já automaticamente fez lá junto com o IOF, então a gente sabia o que a gente ia pagar no último dia de navio. Exato. Eu achei muito melhor do que o da Costa, que a gente fica meio perdido aí, o que vai cair, porque lembra que caiu um pouco numa fatura e depois na outra fatura veio outro pouco, a gente não sabia o que a gente estava pagando, né? Mas ambos os navios você consegue acompanhar tudo isso pelo aplicativo. Como foi a nossa primeira experiência no Costa, a gente não sabia exatamente aonde ir, como é que verificava, então a gente teve um pouquinho de susto. Já na MSC a gente já tinha visto muitos vídeos antes, inclusive fica até um alerta, porque vai acompanhando todos os dias para ver se não cai nada de errado, que você não consumiu, porque a gente viu muitos vídeos de pessoas falando de cobranças indevidas. Se você entrar, por exemplo, hoje no Reclame Aqui, você vai ver muita gente. Não foi nosso caso, não tivemos nenhum tipo de cobrança indevida. Tivemos sim perrengues financeiros que a gente vai falar quando a gente for falar sobre a parte como é? Não é de viagens externas. a gente já vai falar sobre roteiros, isso. E tivemos alguns perrengues, porém... que é o próximo item que a gente vai falar. Porém, nem se compara a uma dor de cabeça dessa. Exatamente. Mas nesse ponto, para mim, a MSC ganha um ponto. Ganha um ponto. Então, 2 pontos para a MSC. E agora vamos falar de itinerário. Itinerário, vamos lá. Quando você fecha um cruzeiro, você fecha Isso é muito a experiência interna, você fecha também as experiências externas. Você não vai fazer um cruzeiro para um lugar que você não quer conhecer. Nós fechamos um cruzeiro com a MSC para conhecer Buenos Aires, né, que fica na Argentina, e Uruguai. E Punta del Este. Nós conhecemos Buenos Aires, conhecemos Montevidéu, só que o navio ele não parou em Punta del Este. O comandante falou o quê? Falou que estava com ondas acima de 2 metros, que ele não conseguiria atracar. Alegando mau tempo, né? E a gente não viu mau tempo nenhum, viu, pessoal? Passamos assim... Passamos tranquilo. E assim, eles avisaram quando a gente saiu de Montevidéu, né, já era à noite. Já tínhamos comprado passeio, tudo. A gente estava na expectativa, porque a gente queria conhecer muito Punta del Este, a gente tinha visto algumas coisas legais pelas fazer praias. Exatamente. Tem, né? E a gente estava muito querendo mesmo conhecer Punta, porque assim, igual o Emerson falou, a gente foi nesse navio porque a gente queria conhecer essa rota, a gente queria conhecer essas cidades. E quando acontece, o que aconteceu? O capitão, ele cancelou, né, a Punta del Este, alegando mau tempo e ondas acima de 2 metros. Que eu acho incrível que teve um outro navio, né, se eu não me engano, o Lírica. Que estava fazendo a mesma rota. O Lírica conseguiu atracar porque a gente tinha um amigo nosso que foi no Lírica nas mesmas condições da nossa, né? Eles conseguiram atracar e um navio civil mais moderno, maior, não conseguiu atracar. Agora fica a dúvida, será que o capitão realmente queria atracar ou não? Porque assim, foi muito estranho, gente, porque simplesmente falou que não ia parar. E foi reto. E traçou. E meio que ele falou assim, ó, engulam aí Praia Grande? Ilha Grande. Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Aí você para e pensa, eu paguei por uma viagem internacional e vou conhecer o Rio de Janeiro.
Aí você pensa, nossa, mas eles devem ter reembolsado, devem ter dado para vocês um voucher para gastar internamente. Queríamos. Nada disso, gente. Não fomos nem tipo, ó, gente, desculpa, toma aqui um espumante aí no quarto de vocês, ou Exatamente. toma aqui um voucher de $50, que seja nada. Absolutamente nada. Só cancelou o nosso passeio e estornou da nossa comanda. Até quando a gente foi fazer o check-out, eu falei com a moça, a recepcionista, ela falou que entende, né? Ela falou, só que outra coisa que no MSC é falho, né? Você não consegue abrir uma reclamação direto no navio. Você tem que mandar mensagem via Instagram, e-mail, que eles não retornam, porque eu fiz isso, eu mandei lá no Instagram tudo explicadinho e a MSC não te retorna. A gente faz até um desafio para você que está vendo esse vídeo. Entra no Reclame Aqui, vê quantas mensagens são respondidas da MSC. E a gente pede até ajuda para vocês aí que está assistindo o nosso vídeo. Comenta aqui o @ do MSC para ver se eles verificam, né? Para ver se eles conseguem pelo menos ler o nosso e-mail, ler a nossa reclamação no Instagram, porque a gente saiu do navio no começo de março, a gente já está em maio e a MSC não respondeu a nossa reclamação. E não é só a gente não, viu? São várias pessoas. Muita gente. A gente ficou muito chateado porque, assim, teve a mesma rota, porque a gente desembarcou, embarcaram novas pessoas para a mesma rota, e nessa escala desse navio, depois da gente, eles deram um reembolso de $70 para cada hóspede, porque não cumpriu aí o itinerário também, que eu também não entendi o porquê, porque não tinha mau tempo. Não tinha mau tempo, pessoal. A gente tem um grupo no Facebook que tem várias pessoas que participam dos cruzeiros da MSC, e a gente vê muito nesse grupo falando, não desembarcamos em Punta del Este. Então por que ainda continua vendendo um roteiro para lá? Que eles não cumprem. Ainda falando de roteiro, nós desembarcamos em Buenos Aires num domingo. E Buenos Aires, para qualquer pessoa que vai para fora, é o ponto para você gastar, porque o nosso real é muito mais valorizado. Aí você desembarca no domingo e não tem praticamente tudo fechado, só te resta comprar nos shoppings ou supermercados, que sai mais caro. Ou seja, acabou não compensando tanto assim fazer compras. Então vamos ver se a gente consegue comprar em Punta del Este. Não passou. Um outro ponto que a gente ficou pensando foi que a gente usou a Western Union para sacar o nosso dinheiro. Então nós sacamos em Buenos Aires. Mas você imagina se a gente tivesse liberado um dinheiro para sacar em Punta del Este. Não íamos conseguir sacar. Ia perder o dinheiro porque eles não estornam. Então, tudo isso é de se levar em consideração. Então, vale até a gente falar para vocês, vai fazer saque, deposita um dia de antecedência, pelo menos, porque o dinheiro ele fica disponível para você sacar em minutos. A gente fez um teste, isso via Pix, né? A gente fez um teste, a gente depositou quase que com 3, 4 dias de antecedência. Já, assim que o Júlio fez o Pix para a Western Union, ele já recebeu, seu dinheiro já está pronto para saque, coisa de minutos depois. Gente, e a Western Union não dá dor de cabeça nenhuma, é uma dica. A gente não está sendo patrocinado pela Western Union, mas fica essa dica para você que quer fazer viagem internacional. A Western Union é excelente, o atendimento é super rápido. Quando você faz pelo Pix, eu acabei de fazer o Pix, 5 minutos depois o meu dinheiro já estava disponível na conta para fazer saque. Lembrando que ele precisa de um documento com foto válido para você sacar. Exatamente. Então, no caso eu fiz o meu nome, eu tive que levar o meu RG, tudo certinho, com os dados batendo tudo certinho com o aplicativo. Tá? Só presta atenção na hora de preencher, para você não preencher errado e depois ter um pouquinho de dor de cabeça para receber seu dinheiro. No nosso caso foi super rápido. Super rápido, saindo cheio de dinheiro de lá, e eles usam uma cotação muito boa de real para peso, né, que foi o nosso caso, que se você for fazer no câmbio interno do navio ou dos diferença portos, de 110 pesos. Cara, pessoal. É muita diferença. Então, super compensa para você valorizar o teu dinheiro. Nem estava na pauta isso, mas acho que convém a gente falar. E aqui falando um pouco sobre o roteiro, parabéns pela Costa, cumpriu o roteiro inteiro, sim, a gente não teve dor de cabeça nenhuma, eu acabo dando ponto para Costa. Sem dúvidas. Por causa disso. Então, falando sobre roteiros, prestem atenção na hora que vocês forem fechar. Festas. Aqui tem diferença. Gente, tem muita diferença. Mais uma vez, a gente tem 2 navios muito iguais, muito parecidos em número de passageiros, em capacidade. Ambos têm muito espaço para festas.
Só que as festas da MSC, elas foram muito mal projetadas. Então, por exemplo, teve um dia específico que foi a Festa do Silêncio, que tem em ambos os navios. Então, a gente tem a Festa do Silêncio na costa, que foi feito Na piscina interna, enorme, tudo espaço. fechado, o espaço ele era climatizado e era enorme o espaço. Já no MSC, bem nesse dia, choveu. Eles realocaram a gente quase que num corredorzinho do lado do bar. Muita gente, chuva, Não então a dava água pra começava dançar. a entrar. As cabines, as picapes dos DJs, por exemplo, não existiam, então era um DJ, Soltando 3 músicas ao mesmo três tempo. músicas, cara, horrível. As músicas muito antigas, muito Aí você ruim. imagina, a gente gosta de pop, de funk, aí você vai ouvir um bonde do Tigrão lá dos anos 2000, Não, com tanta música boa que já foi lançada hoje em dia. exatamente. Já na costa, como tinham 3 picapes de DJs, E era uma competição entre DJs. e Isso eles era competiam. muito legal. Então, vamos ver agora quem tem mais fone vermelho. E eram músicas atuais, muito mais Cara, foi animadas. incrível a festa do Costa. Gente, e isso não foi só nessa festa, tá? Todas Todas as as festas, a gente percebia que músicas muito antigas na MSC, os locais que eram realizadas as festas, acho que a melhorzinha foi aquela que tinha sabão que eles jogavam no pessoal. Ah, mas Porque é que foi na piscina Foi externa. na piscina externa e ainda foi durante o dia. É. Então, assim, já é um local que tinha muita gente, então ficou super animado, mas todas as festas da costa a gente acabou indo e ficando no mínimo 1 hora e meia. Deve ser 15 A gente minutos. ficou 15 minutos nas festas. 10 minutos. Só pra ir e falar, vamos lá, vai. Chegava Pessoal, lá, gente, horrível. É sem brincadeira, às vezes a gente chegava, a gente tava até animado pra festa, porque às vezes minha sogra tava cansada, a gente deixava ela no quarto, a gente falava, ai, vamos lá, né? A gente chegava, 5 minutos, ai, vamos embora. Muito Não dava, ruim. muito ruim, muito ruim. Então, assim, MSC, repensar lugares estratégicos para festas. Inclusive, o diretor do navio foi na festa do Silêncio e ele viu todo o perrengue, né, tanto da tripulação quanto dos hóspedes, e ele não fez nada. Gente, assim, sem comentários, sabe? MSC não é barato, tá bom? Então, eu daria meu ponto para Costa. Sem sombra de dúvidas. Restaurante Cortesia. Ai, aqui... Ah, é verdade. Eu já vou antecipar o meu ponto, porque a gente foi super bem atendido pela Shirley É Shirley, a gente chamava ela de de Kyoko, Kyoko. coitada. Ela é da Tailândia, maravilhosa, é uma pessoa espetacular. A gente acabou fazendo amizade com ela e é engraçado que ela sabia os nossos nomes, sabia o que a gente ia pedir para tomar. Ela sabia que o Emerson bebia vinho branco, a minha sogra cerveja e eu Coca-Cola. Então era muito engraçado, ela já vinha, ela já chegava... Coca-Cola pra você. Já chegava Exatamente. assim, um atendimento muito bom, super simpática, e ela ficava do começo ao fim ali com a gente. Exatamente. Ela não entendia muito bem o português, mas ela Fazia questão de tentar entender o que a gente tentar estava falando. exato. Aí a gente mostrava no cardápio, tudo Exato. bonitinho. A gente não sabe falar muito inglês. Quem mais Não. sabe falar inglês é o Emerson. Então, às vezes, ele desenrolava um pouco de inglês com ela e ela tentava falar muito português. Comigo eu entendia alguma coisa e a minha sogra nada. E ela ia muito, assim, do lado da minha sogra, né, amor? Tipo, auxiliando ela, ó, tentando explicar o que era o prato. Então, assim, eu achei incrível O o atendimento. Não só o atendimento do restaurante Cortesia, aqui a gente pode englobar também o atendimento geral dos 2 navios. Aí tem uma diferença bem grande, né? Porque MSC, tipo, os funcionários super alinhados, felizes. Você via que eles estavam felizes. Pode até ser uma grande máscara que eles colocam, deve ter todo um treinamento de bom atendimento e tal. A gente percebeu muito isso, que eles estavam sempre sorrindo. Um ou outro estava com a cara mais fechada. Mas era muito difícil. Mas muito difícil. Mas de um modo geral, a gente percebia que os tripulantes, né, que fala, Os tripulantes. estavam sempre assim, fazia questão de conversar. Enquanto no bar, por exemplo, que a gente tinha no meio do navio, eles iam limpar e conversavam com a gente, desenrolavam português. Brincava com a gente. Já no Costa a gente percebia o pessoal bem mal-humorado. Não sei se aconteceu alguma coisa, se eles tomaram bronca. Teve um barman que assim, a gente falou, nossa, esse cara é legal. A gente sempre pegava a bebida com ele porque ele era mais legalzinho. Um barman. O restante tava sempre meio de cara fechada. E assim, se fosse só um dia, né, amor? Mas foi os 7 dias. Foi 7 dias. Então a gente Foi 7 percebia dias. o pessoal meio que
Não Ai, sei se que estava saco, lá vem sobrecarregado. A gente Que não sabe. provavelmente. A gente entende, mas também a gente trabalha com o público, a gente não pode ser assim. Exatamente. Quando a gente fala do restaurante cortesia, é o restaurante que vem para você jantar ou tomar café todos os dias se você quiser. A diferença dele pro bandejão é que lá você é servido, os pratos são mais elaborados, e aí entra mais uma vez na questão da qualidade da comida, do sabor. Com exceção de uma única sobremesa que a gente não gostou do Do MSC, MSC, o restante foi tudo maravilhoso, assim, comidas muito E eu boas. acho engraçado porque no Costa a gente tinha 3 chefes com 15 estrelas Michelin. Verdade, gente. E no Somado MSC, todos, né? 3 estrelas Michelin e a gente gostou muito mais do MSC. Pois é. Desse restaurante cortesia ainda, a gente podia pegar todas as bebidas inclusas no pacote de bebida, no caso da gente. Já, por exemplo, se eu quisesse pedir cerveja na minha mesa, eu podia. Já no Costa, a gente não tinha essa liberdade. Era o vinho, a água, no O máximo ali a refrigerante Coca-Cola. em copo. No No MSC vinha a latinha. Minha latinha, tudo bonitinho. Então, mais um ponto aí pra MSC. Outra coisa, eu tentei repetir um prato. Repetir não, eu tentei pedir mais de um prato mesmo. no Costa, porque eu vi o Emerson comendo, me deu vontade. Aham. E o cara, né, o garçom lá falou que eu não podia pedir, então era um prato só. Na MSC, gente, eu comi tudo que eu tive vontade, comi 2, 3 pratos. Se você quiser pedir o menu inteiro, eles te servem Eles o te menu servem. inteiro. E é engraçado que até o próprio garçom ele te fala que você pode pedir. Exato. Então eu acho muito incrível isso, muito bom. Parabéns realmente para a MSC, porque às vezes a gente quer comer mais que um, quer experimentar o outro prato, porque no outro dia não vai ter. Então a MSC ela dá essa liberdade pra gente. Então é incrível. Naquele tempo que você tem para o jantar, você pode pedir qualquer prato do menu à vontade. Até porque muita gente sai do restaurante interno, né, desse restaurante cortesia, Marketplace. e vai pro marketplace comer porque não se sentiu cheio o suficiente, saciado. Exatamente. E vale aí essa dica que você pode pedir na MSC Vários o pratos. prato principal, eu quero pedir os 3 que estão disponíveis, você pode pedir os Exatamente. 3. Entrada, às 4 disponível, pode pedir tranquilo. E assim, é engraçado não, eu acho isso um respeito, né, com o hóspede que paga caro para ir, que eles anotam sorrindo e te trazem sorrindo o prato, explicam, falam, ó, esse você vai gostar. Eu acho isso incrível, eu achei isso incrível na Nossa, MSC, muito bom mesmo. que no Costa o cara praticamente jogava o prato na nossa mesa, virava as costas e beijo, tchau. Ah, e vale lembrar que a gente assistiu um vídeo em que falava que os pratos da MSC estavam vindo sujos, que a louça vinha suja ou mal Não cuidada. vi isso. No MSC Civil, que nós fomos, pratos limpos, impecáveis, as taças todas cristalinas. Pode acontecer isso em algum outro navio? Pode, lógico. Aconteceu, na verdade. Mas a gente tá falando da nossa Na experiência, nossa experiência não civil. aconteceu. Então a higiene, a limpeza ali dos pratos, todas sempre muito bem. Então, bem feitas. eu só posso dar um ponto, tá? MSC, eu daria 10, mas o meu ponto vai para MSC. Exatamente, o meu também. Mais um ponto para MSC. Mais 2 pontos para MSC. E agora, atendimento ao cliente. Acho que a gente já englobou sobre atendimento ao cliente, mas aqui a gente vai falar específico Da da recepção. recepção. O que acontece? Na Costa, qualquer hora que a gente fosse na recepção, estava muito vazio. Isso dá a entender na nossa cabeça que está tendo um pouco de problema. Porque se você vai no atendimento ao cliente é para resolver algum problema. Eu não vi fila em nenhum momento. Toda vez que a gente precisou, na verdade foi uma vez, eu Uma acho, vez só. na Costa que a gente Mas foi precisou muito ir. rápido. Muito rápido, atendidos, despachados. Todos os dias no MSC eram filas quilométricas. Eu tive, na verdade, 2 problemas. Um, eu perdi o meu Apple Watch, e outro, eu perdi o meu iPhone no navio. Então, eu tive que enfrentar a fila do MSC. E é muita gente, 3 pessoas atendendo aquela fila quilométrica para resolver o problema. Das 2 vezes, meu problema foi resolvido. Mas vá preparado. Se você tiver algum problema no Costa, pelo menos nesse dia, no Mas MSC aí foi a gente muita tem que fila. pensar que, será que tinha quantidade de hóspedes do Costa, a mesma quantidade do MSC? Ai, mas acho que mesmo assim, gente, porque o duro é que foram todos os dias. Não teve um dia que a gente não passou, que a gente tava passou lotado. lá e tivesse vazio. Tava sempre cheio. E aí pode ser por diversos motivos, algum erro que tava no celular, No cartão. alguma cobrança indevida, alguém que perdeu alguma coisa estava procurando. Então, em atendimento desse local específico, a MSC deixou muito a desejar porque não tinha muita gente para atender.
Inclusive tinha uma pessoa específica lá que sempre estava de mau humor na MSC. Sempre tava de mal. Eu Você acho que via foi a pela cara única da pessoa. Você vê grossa. meio grossa e tudo mais. O restante estava ali tentando te ajudar, de um modo geral. Mas, gente, é uma pessoa, por isso que a gente nem considerou em relação, porque é uma pessoa só, diferente do Costa, que eram todos. Exatamente, mas desse quesito, né, esse ponto eu dou para Costa, porque eu não enfrentei filas, nenhum problema para ir na recepção e tirar alguma dúvida. Diferente da MSC. Meu ponto vai para Costa. Eu não vou dar ponto, porque as duas Entregaram. para mim. Então, um ponto para Costa e o meu ponto zerado. Experiências. Isso eu fiquei bravo. Quando você vai contratar o navio, lá tem experiências, tanto na Costa quanto na MSC. MSC eu acho que tem mais experiências que o da Costa. A Costa vem bem menos, na verdade. Bem menos. Então a gente não vai falar tanto da Costa aqui, porque eu acho que só tem 2 experiências, se eu não me engano. Na Costa a gente contratou o básico. O a gente básico. Quis uma cabine, quis um pacote de bebida e recebemos o que a gente comprou. Beleza. Não criamos expectativas. Foi ok. Agora, na parte da MSC, a gente pegou a experiência fantástica. Quando a gente pegou a experiência fantástica, eu pensei, vai ter pelo menos um chocolate na cabine, uma coisa diferenciada. Um cartão de boas-vindas, cartão de diferenciado. Né, um despacho de bagagem diferenciado, tal, não aconteceu nada disso. A gente chegou na cabine, não tinha nada, a gente, né, eu acho que praticamente não teve nada de diferença. E teve gente que pegou cabine interna, deu upgrade para cabine externa e ficou no mesmo patamar que a gente, pagando a experiência Bela, que não paga nenhum real a mais. Exato, a experiência Bela é a experiência inicial. Você entrou, você vai ter essa experiência. Aí a gente viu lá no site que tinha experiência fantástica, e aí ela não dava nem, lá já estava na verdade escrito que não dava tantas diferenças, mas quando você vê o nome fantástico, você fala, alguma coisa diferente deve ter. Exatamente. Erro nosso também de talvez não ter lido mais atentamente para ver então as a gente diferenças. se arrependeu porque era pouca diferença pro Áurea, a gente deveria ter pego o Áurea. Gente, se você quer uma experiência exclusiva, assim, que você não vai ter dor de cabeça... Yacht Club. Até o Áurea também, mas o Yacht Club, se você tem dinheiro para ter acesso a essa experiência, vá. Vai. Porque as demais experiências, meio que a mesma coisa. Porque você pensa assim, eu já peguei uma cabine externa com varanda, já paguei um valor maior. Muita gente que... E isso não é erro da pessoa não, que bom para a pessoa que conseguiu. Mas muita gente que pegou uma cabine interna teve upgrade para maior, sem desembolsar nada mais. A diferença é de 4, 5 mil reais. Gente, é muita diferença, sabe? Então... Da próxima vez eu até falei, eu vou pegar uma cabine interna com varanda, porque talvez eu dê sorte, sabe? Cabine interna pra gente fazer o upgrade. Mas na verdade a gente vai no Yacht Club, que a gente ficou muito a gente precisa muito afim. Aqui eu não daria ponto pra nenhuma. Exato. Na verdade, assim, é porque uma a gente criou a expectativa, né? Que foi a MSC. Estávamos com uma expectativa de algo diferente e não tivemos nenhum bombom a mais. Já na Costa a gente foi sem expectativa nenhuma. Então... Mas também não teve nada de diferente. Então, assim, experiências, se você tiver dinheiro e quiser pagar, Yacht Club, que você vai ter a máxima experiência com mordomo, tudo magnífico, acesso a spa. Nesse quesito eu também não daria ponto para nenhuma das duas, porque de diferente dos outros hóspedes, a gente não teve nenhuma regalia. Exatamente. Mudando agora para restaurantes pagos, eu achei que o MSC é muito mais caro. Muito mais caro que o Costa. Gente, é muita diferença. No Costa a gente pagou para ir no restaurante japonês à vontade $17. Eu acho que foi exatamente isso mesmo. Por pessoa, à vontade. Aí você imagina, para você comer comida japonesa de qualidade, até vieiras a gente comeu, por $17 por pessoa. Se você fosse, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas não era menos de $70, gente. Não. Era bem caro. E era o prato, tá, pessoal? A gente não tinha à vontade nesse quesito. A gente não viu nenhum tipo rodízio ou comida à vontade. Ou seja, sai muito mais caro na MSC. E mais uma vez, no Costa, a gente tinha chefes que somados todos os chefes dava mais de 15 estrelas Michelin. E eles deixavam isso muito claro. Você andava assim pelo corredor, você via as propagandas, eles deixavam muito claro isso, que é um diferencial da Costa. Um outro ponto, na verdade, que vai ali ainda para a parte das experiências internas, ambos os navios eles pagam um marketing para marcas.
Exemplo, no Costa, eles têm a patente do The Voice. Então É bem legal. Cara, é muito legal. Então eles dão todo um troféu, tem as cadeiras que giram, são experiências internas gratuitas, que as audições são feitas com as pessoas ali do navio. Se eu quisesse ter ido lá cantado, eu poderia ter participado depois no teatro. Gente, é uma experiência incrível. Muito legal. No MSC, eles têm a patente do MasterChef, que é o MasterChef in the Sea, no MSC, e o The Voice in the Sea, no Costa. Ai, gente, que era muito feio. Eles tinham o logo lá projetado no telão, tinha as bancadas, fizeram a caixa misteriosa. Mas, sabe, sem emoção nenhuma. Eu achei muito sem graça. Porque o The Voice, você participava um dia antes, em uma das festas, você participava das audições. Primeiro dia de navio. Aí você via pessoas que sabiam cantar e você torcia por aquela pessoa, pessoas que estavam indo lá só para passar vergonha, e tá tudo bem também. Mas no MSC, era um dia, vai ter o MasterChef, vamos lá participar a tal hora no teatro. Você ia. Não lotou, o teatro ficou bem vazio. E aí, mas é legal as experiências. São legais, mas a do Costa, cara, assim, foi sensacional. Sensacional. A ideia. Exatamente. Foi muito bom. Em restaurantes pagos, eu daria meu ponto para Costa, porque realmente eles tiveram essa preocupação dos hóspedes irem conhecer. O preço, principalmente assim, muito mais preço. acessível. E por último, as lojinhas, assim, a gente não viu tanta diferença tanto no Costa quanto no MSC. A gente não viu diferença pagando aí no Free Shop, porque dava diferença de R$3, R$4 você comprando no Brasil, diferença que no Brasil você dividia e lá não. E lá não, verdade. Então se você vai nessa intenção de eu vou comprar mais barato produto da MSC porque eu estou no navio, não, gente, você vai pagar em dólar, vai ser caro do mesmo jeito. Produto Costa e produto MSC era um absurdo o valor. Gente, caríssimo. Um cordãozinho de crachá que você comprava lá, $30. Muito caro. Se você vai com dinheiro e tem condição para isso, ok. Vale a pena a experiência. Mas assim, não precisa. Eu vou lá comprar um perfume. Não, pessoal. Às vezes é você acha o mesmo muito mais valor. barato. A gente achou o nosso mais barato aqui no Brasil, os dois. Os dois acham mais barato, lá dentro, dividir, vamos pagar mais barato porque não. é free shop, sei lá, não. Infelizmente, pessoal. Então eu não daria ponto para nenhum. As lojas são legais, são interessantes e tal, mas eu não daria ponto para nenhum dos dois porque a gente não viu diferença nenhuma. Exatamente. Então a gente chega numa pontuação de como? Olha, por incrível que pareça, Costa 12 pontos, MSC 13 pontos. MSC aqui é a grande vencedora, não porque foi um ponto só, mas que venceu, que a gente gostou mais realmente foi da MSC. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, independente do navio que você for, você vai ter coisas que você vai amar, vai ter coisas que você não vai gostar tanto assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Se você tem a oportunidade de ir para um navio, aproveite. Faça. Por exemplo, teve muitas coisas que para nós foi bem mal projetada no MSC. Mas como foi a primeira experiência da minha mãe, ela achou tudo fantástico, ela estava se sentindo uma rainha. E para quem já tem experiência de cruzeiro, a gente teve só uma, mas quem é viajante aí há mais tempo, percebe diferenças que você fala, o atendimento de tal empresa era melhor. Mas se é a sua experiência, a sua primeira experiência no cruzeiro, vá assim, é incrível. Aproveite. É incrível. Aproveite. Assim, não agora tirando essa parte que a gente deu nota, essa brincadeirinha que a gente fez, a experiência de fazer navio é incrível. Tanto no Costa quanto no MSC é realmente incrível. Se você tiver dinheiro, faça, porque vale a pena. Imagina você ter um hotel aí 4 estrelas, 3 estrelas, flutuante, e você conhece outros lugares, tanto no Brasil quanto fora. Com comida à vontade. Gente, você não precisa nem arrumar sua cama. Você não precisa limpar o seu banheiro. Exatamente. Tudo então, é eles que fazem. E tem mais um ponto que a gente sentiu uma falta. Na Costa, o aplicativo do Costa, você consegue conversar com qualquer pessoa dentro do navio. Então, você entra, parecia muito o MSN, quem é da época do MSN vai saber. Você via o nickname do pessoal lá. Eu quero conversar com essa pessoa. Então, você podia conversar. No MSC, você só consegue conversar com as pessoas da sua cabine
Ou, eu fiz amizade com a pessoa da cabine ao lado. Você consegue pegar o nome completo da pessoa e adicionar. É como se fosse o WhatsApp. É bem um WhatsApp mesmo. Então, eu senti diferença nisso. Não é um ponto ruim, nem um ponto bom pra nenhuma, mas dependendo se você vai pra fazer amizades, o Você tem que Costa... fazer na cara mesmo. Você tem que ir lá e conversar com a pessoa. O outro você já tem um pouco mais de liberdade. Né? Exatamente. No Costa tem mais de liberdade. Eu vou chamar essa pessoa aqui pra interagir. Você não conseguia fazer isso no MSC. Bom, lembrando que a nossa percepção, tá, pessoal? Vai ter gente que vai discordar. E tá tudo bem. Comenta aqui embaixo se a sua experiência foi diferenciada, se o navio que você foi, a comida era melhor ou era Exatamente, pior. comenta e lembra, coloca aí, marque a MSC para ver se eles respondem a nossa reclamação, porque até hoje a gente não foi respondido. Eu já até abri mão. Tá? Mas qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo que a gente está pronto para sanar suas dúvidas também. Exatamente, não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.